E aí, galerinha, tudo bem? Eu queria passar aqui rapidinho para desejar para vocês um feliz ano novo, que a gente consiga entrar nesse ano com a cabeça no lugar, para a gente conseguir atingir nossos objetivos e conseguir aprender arte. Eu espero estar com vocês nessa jornada e a gente se vê ano que vem, tá bom? Beijão. Até ano que vem, galera. Feliz ano novo. E aí, galera, vocês têm perguntas sobre composição? Pelo amor de Deus, usem a tag, se mantenham no tema. Eu vou ignorar perguntas fora do tema. E vou ignorar perguntas sem a tag. Meu Deus do céu, gente, a gente tem 40 minutos, pelo amor de Deus. Bora que vai dar certo. Bora. Pelo amor de Deus, galera. Pera aí. Vocês estão de castigo aí rapidão. Pera aí, deixa eu te lá o ler o que vocês mandaram. Deixa eu fazer o Eldes furar a fila aqui, rapidinho. Oi, Eldes, tudo bem? Eu sempre fico na dúvida se o artista chega nessa composição intuitivamente ou mais planejado. Então, uma das coisas interessantes de eu ter feito esse curso com o Chris Oatley e de trabalhar dentro da Disney é que não é que você necessariamente usa essas ferramentas para planejar a peça, mas você usa ela para consertar uma composição que não tá funcionando. Você fez uma cena e ela não tá tendo a leitura que você quer, você usa esses elementos como ferramenta para consertar a cena. Tipo, esse personagem aqui não tá chamando tanta atenção quanto eu preciso. Quais elementos composicionais que eu posso usar para ele começar a chamar mais atenção? Sacou? Então, a coisa de você fazer a primeira composição é um pouco mais intuitiva. Se a composição não funcionar, você usa essas ferramentas para melhorar a sua composição. Nós! Tá, essa foi a última, né? Então, que bom que tu pulou a fila com a última, e não com uma do meio. Obrigado, Desculpa. Não, obrigado, Sula, porque daí me facilita o Ctrl+V. Tá, olha Bora. só, eu vou tirar vocês do castigo, não mandem mais pergunta, tá? Porque já tem bastante. Provavelmente vai abrir de novo, mas tá, vamos se comportar. Segura aí, vamos lá. Pera aí, vamos lá com calma, segura o cu. Sula, vejo que usam muitas dicas de forma de composição. Exemplo, triângulo com pontos de foco, mas não entendo como criá-los e como passar a essência que eu quero. Então, olha só. Essa coisa dos triângulos, dos quadrados e das composições, ele é mais design do que composição, tá? Ele é um design de personagem. Também é uma ferramenta um pouco mais intuitiva do que a gente dá crédito. Você já viu o negócio do Kiki ou Bulba? Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem aqui. Tem essa imagem aqui. Deixa eu ver se consigo botar ela grandona na tela. Essa aqui, ó. A gente tem dois shapes. Um se chama Kiki e outro se chama Bulba. Qual que chama qual? E normalmente as pessoas vão responder que a pontuda é a Kiki e Bulba é a outra mais bulbosa, né? Porque isso transcende linguagem, inclusive. Você faz essa mesma pergunta em linguagens diferentes e a resposta costuma tender a ser a mesma, sabe? Então, como que você pode usar isso a seu favor? Entenda que essas formas mais agressivas, essas formas mais pontudas, elas têm um quê de agressividade, elas têm um quê de dinâmico, elas têm um quê de ativo. E as coisas mais arredondadas têm um quê mais quentinho, têm um quê mais agradável, têm mais amigável. Então você começa a usar isso como se fosse um realçador da mensagem que você quer passar. Claro, num bom design, a gente quebra expectativas. Então, às vezes, a gente vai usar pontas em momentos inesperados. E a mesma coisa para os elementos mais amigáveis, certo? Mas essa pergunta ela tem um pouquinho mais a ver com design. Dá uma pesquisadinha de shape design para personagem, que você vai ter alguns pensamentos interessantes sobre isso. Bora, o que mais? Às vezes, meus personagens ficam parecendo bonequinhos. Como se fosse aquelas fotos de miniatura. Não parece que é um mundo real. É problema de escala? Normalmente, se você tá tendo essa sensação de boneco, sim. Pode ser também um problema de iluminação. Olha só, a gente tem um problema muito sério quando a gente começa Existe um problema que eu vejo ele acontecer com uma certa frequência, que é o pessoal pensando em personagem e background. Você pensa como se fossem dois elementos diferentes.
E esse pensamento fragmentado te leva a renderizar as coisas de um jeito diferente. Quando você estiver pensando em composição, tenta não pensar como personagem e fundo. Pensa como uma cena. Você tem uma cena que está acontecendo. E essa cena contém personagens. Ela também contém um cenário, mas é uma cena só. Não são dois elementos separados. Então começa a renderizar as coisas todas juntas. Começa a renderizar a luz, o tipo de cor, o tipo de contraste, o tipo de tonal, como se fosse uma coisa só. E não como se fossem dois elementos separados. Essa mudança de filosofia costuma dar um resultado bem legal. Mas eu vejo muito esse problema do pessoal lidar com personagem e fundo como se fossem duas coisas diferentes e aí dá essa sensação de colado. Pode ser um problema de escala, pode ser um problema de render, pode ser um problema de tonal, tem que ver a peça em específico, sabe? Mas tenta levar em consideração que isso é um pouquinho mais cena inteira do que necessariamente dois elementos separados. Faz sentido? Espero que sim, Sula. Bora. Sula. Me chamaram de grilo falante. Como funciona a proporção áurea na hora de criar uma composição? Parece feitiçaria. Então, composição áurea foi um tema interessante dentro da aula de composição, porque eles falaram assim, ó, não leve a composição áurea como um truque de mágica, né? Ela não é uma solução mágica para todos os seus problemas. Mas lembra aquele negócio que a gente faz o caminho na imagem? Ela é um bom guia para você criar um caminho na imagem. Então você você vai pegar a curva áurea, né? Aquela espiral áurea. E você vai colocar ela no seu ponto focal. E aí você pode... ela não precisa... E aqui tá o macete. Ela não precisa estar presa no plano pictórico. Você não precisa que ela se distorça, né? Se você distorcer, ela já não é mais a proporção áurea, tá? Então você vai pegar aquela curva sem distorcer ela e você vai colocar outros elementos naquele caminho que ela faz, que vai dar uma composição agradável. Mas ela não é uma solução mágica para problemas, tá? Ela é um guia muito interessante de fazer esses caminhos de visão. Você pode inclusive ter mais de uma na mesma peça. Então tenta pensar nela como uma ferramenta também. Como que você aplica isso na imagem? Sei lá. Oi. Como as regras se aplicam para composições de muita proximidade da câmera? Focada nas maneiras dos personagens. Gosto de cenas íntimas e muitas vezes fico confuso de como aplicar essas teorias. Não, perfeito. Olha só, o que eu recomendo pra você é pega as cenas que você curte e dá uma analisada. Dá uma analisada no espaço na câmera que os personagens ocupam, dá uma analisada se a câmera tá alinhadinha ou se ela tá tortinha, dá uma analisada se a câmera tá junto no quarto com o personagem ou se ela tá fora, que isso vai te dar respostas de como que essas câmeras são utilizadas. Essas cenas que você gosta vai começar a ficar mais óbvio dos elementos que te agradam agora que você tem um jeito de analisar essas cenas, certo? Então, a primeira coisa é pegar essas referências que você curte e analisar elas. E aí contrasta com as cenas que você acha que não funcionam e ver como esses elementos estão sendo utilizados nessas outras cenas, que vai ficar bem mais claro como é que você constrói esse padrão pra gente conseguir construir uma cena do jeito que você curte, pra você conseguir estabelecer essa linguagem. Às vezes vai ser a câmera um pouquinho mais de cima, apontada para baixo, o personagem bem perto da câmera, sabe? Contraste tonal, vai ter alguns elementos aí que você vai ver que vai repetir. E aí você usa esses mesmos elementos nas suas ilustrações, certo? Sula. Sinto que faço meus personagens muito estáticos. Gostaria de fazer poses dinâmicas incorporado com o cenário de uma maneira mais interessante, sem sentir que tô grudado na câmera ou que tá muito longe no canvas. Isso. Olha só, essa dica é um pouquinho mais de gesto do que de composição, mas faz estudo de esporte. Faz mais estudo de gesto de pessoas se movendo, que vai ajudar bastante. Mas, amarrando isso com a aula de composição hoje, se a gente comentou, né, que as diagonais elas têm potência, se as diagonais têm essa energia, se você pegar um personagem que tá... Deixa eu ir pro Clip Studio aqui rapidinho. Peraí. A gente quer aqui. Olha só. Se você tem, tá? Um personagem e ele tá
de frente para a câmera, a gente tem uma vertical aqui, né? Se eu pegar essa mesma câmera e eu começar a trocar, em vez de eu estar com essa câmera aqui, eu vou botar a câmera aqui, ó. Olha como é que aquela vertical virou uma diagonal. Então, às vezes, o que você quer é mexer na câmera. Às vezes, mexer na câmera é o suficiente. E nem precisa necessariamente colocar as coisas perto da câmera. Às vezes, tudo que você precisa é só girar a câmera. Fazer o tal do ângulo holandês lá, sabe? Então, leve isso em consideração. Mas, além disso, faz gesto de esporte que vai ajudar bastante. Mas quebre suas verticais e suas horizontais. Faz as coisas mais na diagonal que você vai ver que vai dar um resultado surpreendentemente bom. Certo? Bora! O que mais?